Meu nome é Vinícius Esteves, eu sou cardiologista intervencionista da Rede D'Or São Luís aqui em São Paulo. Hoje eu tenho a honra de ter participantes da rede e de fora da rede de grande renome. Na última sessão, há 15 dias atrás, nós conversamos sobre TAV num cenário específico de calcificação maciça na via de saída do ventrículo esquerdo. E hoje nós vamos mudar um pouco o foco da válvula. Nós vamos para a válvula mitral, um tema bastante atual, né? O tratamento percutâneo da insuficiência mitral. Vamos falar hoje com uma abrangência para cardiologistas clínicos, ecocardiografistas, intervencionistas, a equipe multidisciplinar, o grupo da imagem, tem imagem tomográfica também. Então, acho que é um aspecto bem abrangente e eu espero que todos participem. No final, eu vou liberar o link que foi da última reunião para vocês, eu vou colocar no chat. E gostaria, vocês sabem que essa é uma sessão bastante informal, vou pedir, por favor, que vocês mandem suas perguntas pelo chat, que a gente vai respondendo à medida que for passando a apresentação. Bom, está comigo aqui hoje o Dr. Antônio Carlos Bacelar, um grande amigo, na minha opinião, uma das grandes jovens lideranças da cardiopatia, da cardiologia brasileira, já atuante quase que integralmente no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, doutorado também pelo Einstein, atuante na residência, na parte acadêmica do Einstein, editor do portal da SBC, tem uma formação muito sólida em valvopatias, então é uma grande honra poder trabalhar e estar com você aqui hoje, Bacelar, obrigado pelo convite. Ele vai falar da parte clínica. Falar da parte ecocardiográfica, acho que até dispensa apresentações, doutor Rodrigo Barreto, apesar de jovem aí, o líder de uma geração de ecocardiografistas que se formaram no Dante Pazzanese. Fora isso, já foi presidente do congresso do DIC, se eu não me engano, o Rodrigo pode me corrigir. Ampla experiência com ecocardiografia tridimensional, guiando procedimentos de extrema complexidade e uma grande referência para todos nós, principalmente para a equipe de eco atuante aqui no Brasil. Ele vai falar sobre os aspectos cardiográficos, depois na sequência nós vamos ter um caso clínico apresentado pelo Dr. Felipe Maia. O Rodrigo trabalha no Dante Pazzanese, no DASA aqui em São Paulo também, e o Felipe é cardiologista intervencionista da Rede D'Or São Luís, também doutorado lá pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador da hemodinâmica do Hospital Quinta D'Or e bastante experiência em cardiologia intervencionista. Nós temos um cardiologista clínico, o Dr. Luiz Felipe de Andrade, também com uma formação sólida em cardiopatias, em valvopatias, formado no Dante Pazzanese, é uma das primeiras pessoas que eu conheço que fez um fellow em valvopatias, depois que terminou a residência de cardiologia. Hoje é atuante na cardiologia da Rede D'Or São Luís, na unidade Anália Franco e no Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. E para moderar a sessão comigo e fazer as take-home messages, o Cleverson Zulkowski, também bastante conhecido de todos, doutorado pela USP, cardiologista intervencionista e coordenador da rede de cuidados da cardiologia do Hospital Copa D'Or. Uma ampla experiência também do ponto de vista intervencionista em intervenção aórtica e mitral. Uma rápida introdução para o assunto, se eu pudesse resumir o que é o tratamento percutâneo, se nós compararmos a válvula aórtica com a mitral, é por essa imagem. Hoje nós temos mais de 600 mil implantes aórticos, a técnica é já consolidada, migrando cada vez mais para uma população de menor risco cirúrgico, sendo feito de forma minimamente invasiva, pacientes com alta precoce. Infelizmente, o caminho da mitral não é esse. Nós temos diversas variáveis e a explicação parece ser muito simples. O fato é, e o Rodrigo vai mostrar isso em imagens, que o aparato mitral ele é muito mais complexo. Ele não é só o anel mitral, ele tem todo o aparato subvalvar, ele tem correlações anatômicas com outras estruturas, ele não é circular, ele é dinâmico, ou seja, tratar esse complexo é muito mais difícil. Então, para a TAV, para a estenose aórtica, a gente sabe que o padrão hoje é implantar uma bioprótese nova, por via transfemoral ou por outro acesso alternativo. No entanto, quando nós vamos para os dispositivos mitrais, nós temos que entender que existem diversas metodologias para atingir e chegar na válvula mitral e fazer o tratamento. Desde anuloplastia direta, anuloplastia indireta, troca valvar e o reparo edge-to-edge, que é o nosso foco de hoje. Mas se nós pensarmos, hoje em dia nós temos entre dispositivos já comercialmente disponíveis e aqueles em estudos,
em várias fases de estudos, mais de 60 dispositivos. Ou seja, a técnica mitral ela tem que avançar muito no tratamento. E, obviamente, nós não vamos abordar isso tudo hoje. O nosso foco hoje é o tratamento edge-to-edge. Então, nós vamos falar especificamente do dispositivo que já está disponível no Brasil, que é o MitraClip, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, e abaixo também eu deixo uma imagem do dispositivo Pascal, que vai chegar no Brasil ainda esse ano. E são dispositivos que têm mais ou menos a mesma mecanística. E por último, eu acho que a gente vem trabalhando já há quase 10 anos com cardiopatia estrutural no laboratório de hemodinâmica, e a chave para o sucesso, na verdade as duas chaves para o sucesso, são a abordagem multidisciplinar, novamente fica aquela mensagem de que ninguém faz nada sozinho, e cada vez mais a importância dos métodos de imagem. Vocês podem ver aí a somatória de uma série de imagens, o ecocardiografia transesofágica 2D, ao lado uma ecocardiografia 3D, a própria ventriculografia, que nos dá algumas informações importantes, e por último a tomografia, que vocês podem ver com um clipe implantado com sucesso na válvula. Ou seja, a gente tem que somar forças e somar métodos de imagem para atingir o maior sucesso, a maior chance de sucesso nos procedimentos. Eu não vou me alongar muito, já vou interromper e direto passar a palavra para o nosso grande amigo Antônio Carlos Bacelar. Por favor, Bacelar. Boa noite, Vini. Boa noite a todos os colegas presentes. Para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês, numa mesa tão seleta, né, de colegas aqui com muitas experiências. Tá, o meu áudio e o vídeo estão bom aí para vocês, Vini? Tudo ok, Bacelar. Pode seguir, Okay. por favor. Joia, perfeito. Dizer que para mim é um privilégio estar trabalhando cada vez mais próximo com você aí, que tem também, para quem não sabe, o Vinícius aí, é nosso editor associado também, do novo portal científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e juntamente com o Fernando, vem fazendo um trabalho incrível aí na cardiologia intervencionista, um foco muito importante na cardiopatia estrutural. E mandar um abraço especial também aqui, fiquei feliz que o nosso amigo e irmão Gustavinho Gama, direto de São Luís, está aí nos acompanhando. Um abraço todo especial para vocês. E, Vini, minha função aqui já ficou muito fácil, porque você já resumiu minha aula inteira, você conseguiu fazer isso aí em 2 minutos, aí, 3 slides, mas eu acho que você já demonstrou aí muito claro também toda a experiência, qual o caminho para o sucesso, que com certeza é esse trabalho em time. Não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esta apresentação, e eu gostaria de começar em relação aos aspectos clínicos, lembrando um pouco da história natural da insuficiência mitral. Então, desde a diretriz americana de 2014, a gente divide essa história natural, isso é comum para todas as valvulopatias, nos estágios evolutivos da insuficiência mitral, que vão da estágio A até o estágio D, onde há aqueles pacientes apenas com alguns fatores de risco, evoluindo aí para o estágio C, que é aqueles pacientes que têm já uma insuficiência mitral anatomicamente importante, mas são assintomáticos, e os pacientes que estão no estágio D, que são aqueles pacientes com insuficiência mitral importante e sintomáticas. E basicamente aqui hoje o que nós vamos discutir são esses pacientes portadores de insuficiência mitral e que se encontram já num estágio um pouco mais avançado da doença, que são o estágio D. E quando nós falamos de tratamento, pontos fundamentais para o tratamento que a gente deve levar em consideração, claro, aqui, por questão de tempo, de maneira muito resumida, primeira coisa é fundamental a gente tentar diferenciar qual é a etiologia da insuficiência mitral desses pacientes. É uma insuficiência mitral primária ou orgânica, e aqui fica um exemplo claro de um paciente portador de febre reumática, que ainda é uma patologia, infelizmente, comum na nossa população, e nós temos também aqueles casos onde a gente chama de insuficiência mitral secundária ou mesmo funcional, onde muitas vezes a gente olha para os folhetos, as cúspides da válvula mitral, ela tem um aspecto normal,
mas a gente tem toda uma alteração da geometria, do funcionamento da válvula mitral. Como o Vini já colocou muito bem, esse aparato valvar mitral, ele tem uma complexidade muito maior, e aqui a gente pode mostrar apenas um exemplo daqueles casos onde pacientes que têm uma miocardiopatia dilatada, e a gente tem o que a gente chama ali um tracionamento das cúspides mitrais, muitas vezes por deslocamento dos músculos papilares. Então, isso acaba levando aqui a uma falha de coaptação das cúspides da válvula mitral, levando ao refluxo valvar. Em relação à etiologia, né, então, muito importante, se a gente vê, além da febre reumática, uma causa extremamente comum aqui, de etiologia degenerativa, o prolapso da válvula mitral, e principalmente ali mais para o lado da insuficiência mitral secundária ou funcional, as principais etiologias são a miocardiopatia isquêmica e miocardiopatia dilatada, qualquer que seja a etiologia. E outro ponto muito importante que a gente já comentou, o paciente tem ou não tem sintomas, e dentre aqueles pacientes assintomáticos, é importante a gente buscar se tem ou não tem complicadores, tá? Novamente, por questão de tempo, a gente não vai abordar esse tema. E uma coisa muito importante, focando aqui na questão da insuficiência mitral funcional, a gente tem que lembrar que o grau de regurgitação na insuficiência mitral funcional, ele é um preditor independente de mortalidade, e aqui claramente a gente consegue mostrar que quanto maior é a gravidade desse refluxo valvar mitral, também nos pacientes com insuficiência mitral funcional, está claramente relacionado com o prognóstico desses pacientes. E quando nós falamos de tratamento, né, como vocês sabem, nós hoje temos diversas modalidades de tratamento. Nós temos desde a cirurgia convencional, que ainda hoje é a estratégia mais utilizada de tratamento dos nossos pacientes, mas é importante aqui também a gente lembrar avanços muito importantes no campo da cirurgia cardíaca, em especial a cirurgia minimamente invasiva e robótica, e aqui eu quero deixar, é claro que eu tenho um apreço muito grande a essas técnicas minimamente invasivas, então tenho muitos pacientes já tratados, em especial pacientes com etiologia degenerativa, com prolapso de válvula mitral. A gente tem um serviço bem estruturado de cirurgia robótica, e os resultados na minha prática também são muito satisfatórios. E, por outro lado, como o Vini também já colocou, a gente vem ganhando aí um espaço grande para o tratamento por catéter, e vamos focar nesse dispositivo disponível aqui, que é o MitraClip. E a história do MitraClip, ela começou a ser estudada, e um dos principais líderes, que é o Dr. Ted Feldman, que desenvolveu o programa Everest, que a gente teve desde o programa o Everest 1, da parte do registro não randomizado, e o que culminou aí em 2011 com a apresentação e a publicação do estudo Everest 2. Na época foi apresentado no ACC de 2011, na cidade de Nova Orleans, onde nós tivemos aí, foi o primeiro estudo randomizado que comparou MitraClip versus cirurgia, na randomização 2:1, 2 pacientes por MitraClip, 1 para cirurgia, um estudo relativamente pequeno, 280 pacientes, e aqui um detalhe muito importante, porque na prática, nos Estados Unidos, e isso a gente pode entender aqui por esses estudos, mostrando que cerca de 70% dos pacientes incluídos no estudo Everest 2 tinham uma etiologia degenerativa, ou seja, prolapso de válvula mitral, e apenas 30% eram pacientes com etiologia funcional. O desfecho primário, né, que teve 2 desfechos primários, um de segurança e um de efetividade, onde a gente incluiu um composto por morte, cirurgia, uma nova reintervenção por disfunção valvar, ou uma insuficiência mitral moderada importante, além de outros desfechos aí que são importantes também, como qualidade de vida e status funcional. E, basicamente, nós tivemos de resultado, como resultado de segurança, ou seja, aqueles eventos adversos em 30 dias, e em azul vocês podem observar o grupo do MitraClip, e em vermelho o grupo cirúrgico, né? Eu brinco que aqui foi um estudo que ele foi desenhado para dar certo. Vocês entenderam essa diferença de 9%, 10%
de eventos adversos do MitraClip em 30 dias comparado a 57%, a principal diferença aí foi a quantidade de hemoderivados que foram utilizados. E a gente sabe, todo mundo que lida aí com pós-operatório, obviamente um pós-operatório de uma cirurgia de válvula mitral, ele é um pós-operatório que é, no início, muito mais complicado, por exemplo, que um paciente submetido ao MitraClip. No entanto, quando a gente analisa a efetividade, o resultado clínico aí em 12 meses, que é aquele composto que a gente já comentou, a gente percebe que aqui já em 12 meses a cirurgia ela parece ainda ser superior, mas claramente mostrando aí a viabilidade do MitraClip, mostrando atingindo a não inferioridade. Gostaria de ressaltar aqui também a atenção, o follow-up de 5 anos desse estudo Everest, que os senhores podem acompanhar comigo aqui no canto superior esquerdo da tela, em vermelho, na curva de Kaplan-Meier, são pacientes do grupo cirúrgico, em azul, pacientes submetidos ao MitraClip. Então, quando a gente olha um desfecho composto de morte, nova cirurgia valvar ou reintervenção, né, claramente a cirurgia ela foi superior em 5 anos. No entanto, aqui os senhores podem observar que não houve diferença de mortalidade em 5 anos de acompanhamento, mas claramente quando a gente avalia em 5 anos, a necessidade de reintervenção, de reoperação ou uma nova intervenção naqueles pacientes que tiveram MitraClip, muitos deles precisaram ser operados, né, ainda é maior nos pacientes do MitraClip. Mas numa análise interessante, que é a análise de landmark, quando a gente pega, isso é o que a gente vê muito na prática, né, e essa mensagem que eu acho que, né, os nossos amigos cardiologistas intervencionistas vão mandar, que a gente tem que ter um critério muito grande, esse paciente tem que sair o melhor possível da sala, a gente não tem que deixar vazando muito o paciente, nem que para isso a gente tenha que utilizar 2 ou 3 clipes, e o que na prática a gente acontece muitas vezes. Então a gente tem que ter essa busca para que o paciente saia de sala com uma menor regurgitação mitral possível, porque claramente aqueles pacientes que saem muito bem de sala, que passam ali daqueles 6 meses, percebam que a evolução do MitraClip é muito parecida com a cirurgia. Mas aqui eu acho que fica uma mensagem muito clara para esse grupo seleto aqui de cardiologistas que nos acompanham, que, na minha opinião, para aqueles pacientes que têm insuficiência mitral importante com etiologia degenerativa, principalmente, né, leia-se prolapso da válvula mitral, a cirurgia ainda é a terapia padrão para a maioria desses pacientes, mas fica claro aqui que o tratamento por catéter da válvula mitral pode, para casos estritamente selecionados, em especial para aqueles casos ainda de muito alto risco cirúrgico ou mesmo risco cirúrgico proibitivo, onde os pacientes persistem sintomáticos a despeito de uma terapia medicamentosa otimizada, a gente pode sim considerar o MitraClip nesses pacientes. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, saindo um pouco agora desse padrão de pacientes, especialmente com etiologia insuficiência mitral primária, para a gente trazer o foco aqui da aula, acho que principal, para aqueles pacientes com insuficiência mitral funcional. E aqui no ano de 2018 foi um ano marcante para o tratamento mitral por catéter, que a gente houve basicamente na sequência a apresentação e publicação de 2 estudos muito importantes, né? Inicialmente no final de agosto, no Congresso Europeu em Munique, foi apresentado o estudo francês, que foi o estudo MITRA-FR, e no mês seguinte, né, no TCT também de 2018, o Greg Stone apresentou o estudo COAPT. E no final, a gente vai tentar traçar aí alguns paralelos de por que os resultados foram tão diferentes nos grupos. Então, a começar pelo estudo francês, nós tivemos aqui a inclusão de 307 pacientes que foram randomizados para o MitraClip ou para o tratamento clínico aí otimizado. A gente vai ver esses pacientes, depois eu vou deixar para comparar entre os estudos um pouco dos aspectos clínicos e ecocardiográficos aqui. Cerca de 60% dos pacientes tinham uma etiologia isquêmica, era uma miocardiopatia isquêmica, e 2/3 dos pacientes eram pacientes muito sintomáticos, ou seja, classe funcional 3 ou 4 da New York Heart Association. E quando a gente olha
em relação, né, ou seja, os critérios de inclusão, pacientes sintomáticos e pacientes, vejam, pacientes de alto risco tinham que ter pelo menos uma internação por insuficiência cardíaca nos últimos 2 meses. E aqui um ponto que eu já queria chamar a atenção, que pela definição do Congresso, do Diretriz Europeia de Cardiologia, a insuficiência mitral funcional é considerada importante quando tem um orifício regurgitante efetivo maior do que 20 milímetros quadrados ou um volume regurgitante maior do que 30 ml, né, por batimento. Aqui a fração de ejeção era entre 15% e 40%, e esses pacientes eles não eram contraindicados à cirurgia por um heart. E aqui a gente traz como cujo desfecho primário era um composto de morte ou rehospitalização por insuficiência cardíaca em 12 meses. Percebam aí claramente os senhores que as curvas são superponíveis. Aqui em azul, o tratamento médico otimizado de forma isolada, ou em vermelho, o tratamento médico mais o MitraClip, claramente as curvas superponíveis. E no último ano, aqui em 2019, também foi apresentado o follow-up de 2 anos do estudo MITRA-FA, mostrando também nenhuma sinalização de diferença entre os grupos do tratamento clínico otimizado e os pacientes submetidos aí ao clipe mitral percutâneo. Um detalhe que é muito importante, que foi diferente entre o estudo francês e o COAPT, é que no estudo francês, os pacientes, os pesquisadores poderiam ir ajustando o tratamento medicamentoso de acordo com a evolução clínica dos pacientes, né? Isso pode ajudar a explicar uma melhora clínica muito grande aqui também no braço do tratamento medicamentoso. Percebam que ao final do estudo, né, um percentual grande de pacientes aí encontrava-se em classe funcional 2. E em relação ao COAPT, aqui foi um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, em Canadá, um estudo maior, com mais de 600 pacientes, né, cerca de 610 pacientes, randomizados também para o clipe mitral versus o tratamento clínico otimizado. E aqui, quando a gente olha o desfecho primário de eficácia, foi hospitalização por insuficiência cardíaca em 2 anos, que claramente uma redução próxima de 50% favorável aos pacientes submetidos ao MitraClip, a gente pode observar aqui na curva em verde, e quando a gente olha o composto de morte e hospitalização também em 24 meses, a gente está falando aí de uma redução do risco relativo de 43%. E percebam vocês com NNT extremamente favorável também ao clipe mitral, de apenas 4,5 pacientes para prevenir uma morte ou rehospitalização em 24 meses. E aí vem a pergunta, né? Por que o resultado desses estudos, né, publicados tão próximos, em tese, com populações tão parecidas, aqueles pacientes portadores de uma insuficiência mitral funcional, mas por que os resultados foram claramente tão diferentes? Eu acho que esse slide aqui ajuda a gente a explicar um pouco. Aqui eu quero chamar a atenção que, basicamente, quando a gente olha que no orifício regurgitante efetivo, né, a média no estudo MITRA-FA foi 31 milímetros quadrados, aqui no estudo COAPT, 41 milímetros quadrados, tá? A gente vai perceber que também que o volume regurgitante no estudo COAPT foi muito maior do que no estudo MITRA-FA, e percebam também que ventrículos mais dilatados no MITRA-FA. Percebam que o volume diastólico final aqui de uma média de 135 ml por metro quadrado contra 101 ml por metro quadrado, né? Mostrando claramente que esses pacientes do MITRA-FA parece que estavam numa fase mais avançada da doença, onde o componente da doença do miocárdio era muito maior que o componente valvar, diferentemente no estudo COAPT, né? Parece ser o contrário, e eu vou mostrar isso, vai ficar mais claro na próxima figura que eu vou mostrar. Tem essa questão de poder ir ajustando as medicações de acordo com o protocolo, e aqui claramente também resultados técnicos, né? Os resultados do COAPT eles foram melhores, taxas menores de complicação, e claramente quando a gente compara aí os ecos ao término de 1 ano, percebam que a insuficiência mitral 3 cruzes foi muito maior no MITRA-FA do que no COAPT, ou seja, mostrando que os resultados foram também, tecnicamente falando, superiores no COAPT.
E aqui foi que o Vini falou, muito importante, todos esses pacientes, trazendo aqui para a nossa prática, tem que ser avaliado por um valve team, aí um centro de excelência de doença valvar, como com certeza vocês têm vários aí na rede DOIA que a gente pode falar, né? Lembrar clínicos que a gente tem o privilégio de trabalhar muito próximo, né? Como o Dr. Flávio Tarassolti, Mariane, Carlão, ecocardiografistas, né? O Marcelo Vieira aqui. Então, percebam que todos os casos têm que ser exaustivamente discutidos no Valve Team. Tá? E aqui a gente já terminando a aula para mostrar para vocês, se a gente fosse comparar o porquê que talvez o COAPT, os resultados foram muito melhores que no MITRE-FA. Porque aqui a gente pode observar o quê? Aquilo que a gente falou no COAPT, esses pacientes eles ainda não estavam num estágio muito avançados da miocardiopatia e mostrando que o componente de insuficiência mitral era muito mais importante, né? O componente valvar, por isso que eu coloquei entre aspas, o componente valvar do COAPT era mais importante do que no MITRE-FA, que aqui eram pacientes que estágios mais avançados, onde tinham já um componente miocárdico maior e, consequentemente, o prognóstico pior desses pacientes. E aqui, talvez para a gente mostrar, em outras palavras, onde talvez seja a população que mais se beneficia do MitraClip, né? Que vai ser exatamente aqueles pacientes que têm uma insuficiência mitral aí moderada, importante, com orifício regurgitante efetivo de pelo menos 30 milímetros quadrados, um volume regurgitante aí de pelo menos 45 ml por batimento, e esses pacientes não podem estar numa fase muito avançada da doença. Idealmente, uma fração de ejeção maior do que 20 e um diâmetro diastólico menor do que 70. Né? E aqui, para a gente lembrar que isso já está contemplado também nas diretrizes brasileiras e europeias, que aí essa é a discussão, né? Se é uma classe 2B, nível de evidência B, eu acho que diante desses últimos resultados, desses dois ensaios clínicos randomizados, eu acho que a gente vai mover aí por possivelmente, aí uma indicação para esses pacientes com insuficiência mitral funcional. A gente já tem pelo menos 2 ensaios clínicos randomizados, né? Claro, aí com resultados um pouco diferentes, mas se a gente pegar também os dados do Everest, é possível que num futuro próximo às diretrizes a gente tenha aí uma mudança na indicação, mas fica aqui muito clara a curva de aprendizado muito longa aqui que o Vini comentou muito bem. E para sucesso fundamental aí, acho que fica na seleção adequada de pacientes aí baseada no Valve Team. Perfeito, Bacelar. Já esperava, né? O padrão aí de sempre de aula, excelente. Todos os aspectos que a gente queria contemplar sobre as indicações, principalmente nesse momento de tanta discussão e evidência. Eu já vou pedir para o Rodrigo ir compartilhando a tela. E, Cleverson, a gente está com quase 200 pessoas aqui. Eu estou dando uma olhada, pelo menos metade é do pessoal do ECO. O Rodrigo, chamariz, né, Cleverson? Vou botar o Rodrigo na divulgação, o pessoal já vem aqui. Rodrigo, Os tá contigo. discípulos do Dante e fora do Dante já estão esperando ele falar agora. Vai lá, Rodrigo. Tá sem áudio, Rodrigo. Melhorei, agora apareceu o Vai lá. áudio, tudo bem? A minha tela está compartilhada, não, né? Ainda não. Não. Agora sim, né? Perfeito. Está compartilhada agora, né? Compartilhado. Podemos começar, então? Manda bala, tá contigo. Então, tá bom. Muito obrigado a todos, obrigado ao Vinícius, ao Cleverson, um prazer estar com o Antônio Carlos, com o Felipe, com todo mundo aí que está participando dessa webinar aí que a gente está fazendo, tá? Vou falar um pouquinho sobre aspectos cardiográficos, acho que complementa um pouco o que o Antônio Carlos Bacelar, trazer um pouco o que a gente tem do dia a dia e o que a gente tem que comprometer, o que o eco pode auxiliar quando a gente fala sobre tratamento percutâneo, em especial da insuficiência mitral. Realmente o conceito de Harting é essencial para que a gente faça que o paciente se beneficie desse tipo de tratamento. Primeira coisa a chamar a atenção de vocês é que a válvula mitral não é só, além de tudo que foi falado, ele é um problema de saúde pública. A gente tem um aumento expressivo
da prevalência de doença mitral, assim como da doença aórtica com a idade. Isso repercute em mortalidade, o trabalho clássico do grupo do Olmsted, do Vuino Como, em 2006, do Lancet, mostrando isso. E isso leva a uma realidade que nos Estados Unidos existe o tratamento para cirúrgico, o tratamento da insuficiência mitral, ele é muito subutilizado em relação à proporção de pacientes que a gente tem, né? Eles estimavam em 2009 quase 4 milhões de pacientes com regurgitação mitral e desses 1.670.000 teriam regurgitação mitral acima de 3 cruzes, o que poderia necessitar um tratamento. Então, além do fato de todo o fato de mortalidade, tem um impacto muito grande na população, haja vista que a população está envelhecendo e a gente vai ter cada vez mais pacientes com esse perfil. O tratamento, a avaliação ecocardiográfica, ela segue um pouco o que as diretrizes americanas colocam, né? A diretriz foi recentemente, agora em maio, foi republicada pelo Bono chefiando, e ela segue umas definições sobre identificar, definir, avaliar, tratar e seguir os pacientes. Então, a gente já vê que logo de início, quando a gente começa o tratamento dos pacientes, a primeira coisa, a despeito, logo imediatamente após uma avaliação clínica, o ecocardiograma ele tem que definir, como o Antônio Bacelar falou, a etiologia, se é primária, secundária ou mista, e a classificação de Carpentier, porque isso vai implicar para o mecanismo. O que a gente tem é uma clássica, pelo menos inicialmente, uma classificação dos mecanismos, se ela é orgânica ou funcional. A gente pode chamá-la de primária ou secundária. A orgânica é aquela onde o envolvimento principal é o envolvimento da cúspide da válvula e ela tem lesão ou doença nessa cúspide. E as funcionais são aquelas onde as cúspides apresentam-se normais ou sem nenhuma doença, e a doença ela consiste do aparato subvalvar, seja do anel, das cordas, dos papilares. Um exemplo aqui para mostrar para vocês, um exemplo de uma insuficiência mitral orgânica primária. Então, a gente observa um paciente com ruptura do músculo papilar, o papilar estaria aderido aqui à corda, à cúspide anterior, com um jato de refluxo bastante importante. A regurgitação mitral funcional, ou chamada secundária, é aquela, como o Bacelar contou, ela tem realmente o deslocamento dos papilares, faz com que tenha uma tração dessas cúspides, então a gente observa o que a gente chama de tração, o tethering, formando um tenting da válvula. A válvula fica num formato de tenda, como fosse uma tenda de circo. E esse desbalanço dessa tensão das cúspides vai permitir que a gente tenha uma coaptação incompleta. E quando a gente fala daqui um exemplo da mista, esse aqui é um paciente que a gente fez há algum tempo atrás, já uns 2, 3 anos atrás. Era um paciente claramente com um infarto inferior prévio. A gente vê uma parede, inclusive, com aumento de ecogenicidade, mostrando a fibrose dele. O exame do strain, a avaliação do strain dele mostra realmente um comprometimento do território posterior. Então, ele tem o tenting, a gente observa a tração dessas cúspides, esse componente primário. Por outro lado, além desse componente de tração, ele tinha uma ruptura da corda da cúspide, da porção A2 da cúspide anterior. Então, ele se trata de uma insuficiência mitral mista. A classificação de Carpentier, que pode ser primária ou secundária, ela é relacionada exatamente à mobilidade dos folhetos. Então, onde a mobilidade é normal, então a gente tem aqui as endocardites, os clefts, perfurações de folheto. As dilatações, quando os folhetos são normais, ou a mobilidade e posicionamento dele, ela pode ser primária quando a gente tem essa situação, ou secundária quando a gente tem, por exemplo, a regurgitação mitral atrial, que é uma doença relativamente mais recentemente descrita, a gente observa em pacientes mais idosos. A do Carpentier tipo 2, que é o clássico prolapso, quando a gente tem um excesso de cúspide. A Carpentier do tipo 3, quando existe uma restrição de mobilidade em sístole e diástole, que a gente é a 3A, que é o exemplo clássico da doença reumática. E a do tipo 3B, quando a gente tem uma restrição sistólica, como a gente observa nas miocardiopatias isquêmicas. De qualquer forma, o ecocardiograma,
quando a gente faz uma avaliação cardiográfica morfológica da válvula, num paciente com insuficiência mitral, é necessário que a gente defina tudo, defina o comprometimento das cúspides, o comprometimento dos anéis, o comprometimento das comissuras, porque muitas vezes essas informações vão levar a se tratar o paciente por um caminho ou por outro. Né? A partir do momento que está definida a lesão morfológica da válvula, faz-se necessário quantificar a sua gravidade. A quantificação da gravidade ela pode ser feita de forma quantitativa ou qualitativa, além de observar a repercussão dessa lesão. A diretriz europeia e americana para avaliação de válvula, ela coloca que a regurgitação mitral grave, como o Bacelar falou que deve ser tratada, ela deve ser baseada em critérios específicos, são sinais específicos, quando existem mais de 4, a gente caracteriza uma insuficiência mitral grave, ou por meio de uma avaliação quantitativa, mostrando o orifício de refluxo acima de 0,4, volume regurgitante, para caracterizar essa insuficiência mitral grave e assim poder o paciente ser proposto um tratamento intervencionista. Esses são os dados específicos, não são muito de ecocardiografia, mas só colocar como a gente faz a medida, por exemplo, da largura da vena contracta, a distância menor no colorido, quando existe o ponto de coaptação incompleta, acima de 0,7 considera-se anormal. A presença de fluxo reverso em veia pulmonar, então o fluxo normalmente é sistólico, diastólico e a contração sistólica, a gente observa aqui um fluxo reverso da veia pulmonar. E como foi colocado muito bem, o volume regurgitante que é feito por meio do PISA, isso é feito por meio de uma avaliação de uma imagem colorida associada a uma imagem do Doppler contínuo, a medida do Doppler contínuo. A gente caracteriza, então, o orifício de refluxo, vamos dizer, o buraco por onde está vazando a válvula, acima de 0,4 centímetros quadrados. Ele é grande, ele é importante. E o volume regurgitante acima de 60 ml é o que ditou exatamente aqueles trials que o Bacelar acabou de comentar. É importante que tanto o clínico como o ecocardiografista e o hemodinamicista entender que essa caracterização da regurgitação mitral, independentemente da válvula, ela deve ser utilizada todas as técnicas ecocardiográficas disponíveis, integrando todas essas informações, e a abordagem ela deve ser individualizada para que a gente tenha, além da caracterização da regurgitação valvar, a associação da morfologia para que a gente possa tomar a melhor decisão em termos de tratamento desses indivíduos. Tá? A gente passa por um momento de transformação também na ecocardiografia, então a gente vai acima do básico. Aqui mostrando um exemplo do que a gente tem do lado direito, a peça anatômica, e o que a gente consegue reconstruir com um exame ecocardiográfico tridimensional. Então você consegue ver as relações, todas as relações do anel, da cúspide anterior, da cúspide posterior, o seu ângulo. Isso aqui só para mostrar um exemplo para vocês, um paciente lá nosso com um prolapso, uma doença fibroelástica, degeneração fibroelástica, ele tem uma ruptura do segmento P2 da válvula, a gente transforma essa imagem 2D numa imagem tridimensional e a gente consegue agora, tendo o que a gente chama da visão do cirurgião, vendo do átrio para o ventrículo, esse segmento P2 todo exatamente comprometido e prolapsado. E a partir dessa imagem tridimensional, a gente pode fazer um modelo anatômico onde a gente vai ter, além dessa avaliação só de visão, uma série de medidas que a gente pode fazer. Existem várias empresas que têm esse tipo de software, esse é um deles. Então, a gente pode medir tanto a área de tenting, o local, por exemplo, se esse paciente for um candidato para MitraClip, qual o local de abordar, qual o tamanho da distância da cúspide, com muito maior precisão do que a gente teria numa imagem bidimensional. Seguramente, esse tipo de informação que a gente pode ofertar, ele é essencial para uma discussão de caso e tomar a melhor medida possível.
Só lembrar que esse tipo de abordagem que a gente fez foi feita a partir de um exame transtorácico. Então, se a gente tiver uma imagem transtorácica adequada, muitas vezes a gente consegue caracterizar, ter todas essas características sem a necessidade de um exame transesofágico que tem um custo e uma dificuldade da gente realizar. Bom, a partir do momento que caracterizamos morfológica e funcionalmente a válvula, é a hora da gente pensar em tratar esse paciente. E dentro dos tratamentos, tem o tratamento clínico, o cirúrgico, o tratamento transcatéter. E aqui a gente traz os principais tratamentos transcatéter que a gente tem, né? Alguns trabalhos a gente já teve a oportunidade de trabalhar, né? A gente teve a anuloplastia do seio coronariano por um dispositivo chamado Carbon, que hoje saiu em desuso. A anuloplastia direta, o Mitraline, o Instituto foi um dos primeiros serviços a colocar ele no mundo. A gente teve a experiência de fazer, não teve tanto sucesso. O Milipide fizemos alguns casos dentro do Instituto. Implante de cordas novas para reparo da válvula. O uso de próteses transcatéter que estão realmente evoluindo bastante. Mas o que a gente tem hoje em dia, como o próprio Vinícius contou, é o reparo edge-to-edge, né, da ponta do cúspide, e nesse cenário, o que a gente tem validado hoje em termos de FDA, o europeu CIMARC e, obviamente, pela Anvisa, o que a gente tem é o MitraClip. Tá? O MitraClip ele é um dispositivo de preensão da cúspide, da válvula, baseado na cirurgia de Alfieri. Então, acima a gente vê como a cirurgia de Alfieri é feita uma rafia das cúspides A2 do segmento A2 e P2 da válvula, e transcatéter é feita uma apreensão por meio de um clipe. Seguramente, dentro dos procedimentos transcatéter para tratamento de válvula mitral, um dos principais que a gente tem e o mais estudado, mais de 70 mil pacientes tratados, mais de 1.000 centros em 50 países realizando, mais de 1.000 artigos publicados, mais de 15 anos de evidência da sua eficiência. Isso mostrado já desde os inícios pelo trabalho do Ebeles. E aqui eu tomei a liberdade de pegar um trabalho mais ano, mostrando que quando o próprio Alfieri fazia cirurgia assistida, né, a gente tem uma evolução a se fazer percutânea, porque é um procedimento muito mais rápido, menos cruento e traz, obviamente, um resultado muito mais rápido e uma liberação muito mais fácil para o paciente. Esse é o aspecto que a gente vai ver. Essa aqui é uma avaliação a gente dá de uma válvula, um estudo colorido, uma válvula mitral, 2 imagens bidimensionais, aqui com o clipe preso. Então, a gente vê aqui na imagem da direita, aqui superior direita, o segmento A2 e P2. Aqui na imagem da esquerda, que a gente chama da imagem bicomissural. Isso promove com que a gente tenha exatamente o duplo orifício mitral com essa ponte que é ligada por um clipe. A visão aqui do átrio para o ventrículo e a questão da visão do ventrículo para o átrio. E a gente vê o clipe pressionado aqui, fazendo essa divisão desse duplo orifício. Bom, o ecocardiograma no MitraClip, ele é essencial. Praticamente a gente não pode falar sem o MitraClip sem ter a imagem, e o ecocardiograma é a imagem de excelência. Na identificação, como a gente comentou na IEM, na seleção do paciente, no procedimento e ajudando o hemodinamicista, né? Quando a gente trabalha no MitraClip, é quase como um cego e o cão-guia, né? A inteligência está no cego, a habilidade do trabalho está no cão-guia, que é o ecocardiografista, que vai lhe dar todos os caminhos para que a pessoa de maior talento consiga fazer e ter sucesso. E esse contato aqui entre esses dois profissionais, ele é muito harmonioso, que a gente tem que ter dentro da sala para que o procedimento dê certo, né? Um ouve o outro, e eu comento que quando a gente está num tipo de procedimento desses, é quase como uma narração de futebol de rádio. Não existe nunca silêncio na sala, sempre um está perguntando, o outro comentando, não tem intervalo entre uma situação e a outra. Além de guiar o procedimento, a gente faz, obviamente, a avaliação dos resultados e, obviamente, se necessário, reinterferir para refazer o procedimento ou guiar um novo clipe, por exemplo, a gente utiliza no ecocardiograma. Tá?
Os critérios de elegibilidade ainda são aqueles do Everest, para insuficiência mitral funcional, para insuficiência mitral orgânica. Na funcional, quando a gente não tem um TENT muito grave, na insuficiência mitral orgânica, quando a gente tem o segmento central da válvula, o segmento A2 e P2. De qualquer forma, em todos os casos, é necessário que exista tecido para que a gente consiga fazer a apreensão dessas cúspides. A válvula não pode ter estenose abaixo de 4 centímetros, não pode ter tumor, não pode ter vegetação nessa cúspide. O anel mitral calcificado não é uma contraindicação. Entretanto, agora a gente já tem, pelo menos no Brasil, a gente já tem 2 tipos de clipe, o NTR e o XETR, e o que já foi provado é que na Europa, mais da metade dos indivíduos que põem esses tipos de dispositivos não tem esses critérios de elegibilidade. Então, parte-se desses critérios de eleição, mas a discussão e a habilidade do hemodinamicista aumentaram muito a indicação. E, particularmente, usando um clipe maior, que tem uma apreensão de 5 milímetros maior, o tratamento que antes era feito, por exemplo, na insuficiência mitral orgânica, para a experiência, por exemplo, a doença de Barlow, que é aquela doença que é caracterizada por uma distorção da geometria, um comprometimento difuso de ambas as cúspides. Tá? Mas nada desse procedimento, nenhum desses procedimentos, podem ser realizados sem um ecocardiograma transesofágico com boa imagem. Então, a partir do momento que se planeja realizar um MitraClip, é necessário que se faça um ecocardiograma transesofágico, porque o ecocardiograma transesofágico é que vai dar as imagens para que faça todo o guia e faça com que o procedimento ocorra. E a utilização do eco tridimensional, tem que lembrar que o MitraClip começou, o implante do MitraClip começou antes do eco transesofágico 3D, mas ele trouxe uma facilidade muito maior e tornou muito mais rápido e ágil para a compreensão tanto do ecocardiografista quanto do clínico, do hemodinamicista que está fazendo o procedimento. Esses são os critérios de elegibilidade convencionais. Então, quando a gente tem uma insuficiência mitral com ruptura de corda, a gente não pode ter uma altura mais do que 10 milímetros ou uma falha entre as cúspides acima de 15, agora se aceita até 20. E na insuficiência mitral funcional, aquele TENT em que existe, mas não é um TENT muito exagerado. Existe uma cooptação de uma parte das cúspides pelo menos de 2 milímetros e a altura do TENT seja pelo menos menor que 11 milímetros. Isso é uma realidade para o Everest. Hoje a gente já nem olha muito nesse sentido, a gente sempre discute caso a caso. E aqui trazendo o que o Bacelar comentou, que na insuficiência mitral funcional, como a gente comentou, além dessa altura, o que a gente observou com esses 2 estudos, o COAPT e o MITRA-FR, é que o MitraClip ele funciona melhor a chance de resposta quando a gente tem a insuficiência mitral funcional desproporcional. O que é desproporcional? Você tem muita regurgitação para um aumento do volume do ventrículo esquerdo não tão grande. Quer dizer, a causa da disfunção ventricular deve ser a regurgitação. Isso é que diferenciou muito o COAPT do MITRA-FR. Tá? Bom, num paciente com insuficiência mitral funcional, aqui um exemplo que a gente está mostrando, a gente tem uma imagem transesofágica de boa qualidade, a gente consegue ver muito bem todas as cúspides, a imagem tridimensional, que dá uma ideia muito adequada da avaliação morfológica. Então, a gente observa nessa insuficiência mitral funcional, se vocês olharem aqui com atenção, o segmento P2 está tão tracionado porque parece que ele nem se mexe, né? Justamente por causa do tétrin. Esse paciente ele era um portador de uma insuficiência mitral decorrente, esse tétrin decorrente de um infarto inferior com fibrose dessa parede. E aí o MitraClip entra, né, no procedimento, no planejamento, no guia e no resultado. Tá? Cada passo do procedimento, e existe uma série de passos desse procedimento, te mostrar aqui, ele é feito pelo ecocardiograma. Um ponto crucial, e que às vezes a gente perde mais tempo do que a própria apreensão do cúspide, é a punção do septo atrial.
Então, a punção do septo atrial ela tem que ser feita de tal forma que o dispositivo, todo o sistema tem a possibilidade de caminhar aqui ou ser mexido dentro do átrio esquerdo para que você posicione o clipe da melhor forma possível. Isso é feito normalmente pela imagem bidimensional no eixo 110, no eixo aqui onde a gente tem anterior e posterior, superior e inferior, e o ideal é que a gente fique em torno de, pelos dispositivos mais novos, em torno de 4 até 4,5 o ponto de punção do septo em relação ao anel mitral. A partir do momento que o anel mitral, o septo atrial é puncionado, a gente pode observar o guia funcionando, a válvula mitral, essa imagem tridimensional, o posicionamento, a descida do clipe em direção à válvula mitral, então a gente consegue fazer o alinhamento do clipe, seja em relação a sua, se ele está no eixo correto, se ele está na rotação certa. Tá? Aqui um exemplo da literatura mostrando exatamente a diferença dos dois clipes, o clipe menor e o clipe maior, ele descendo, passando, transpassando a cavidade atrial já dentro do ventrículo e fazendo a apreensão exatamente da cúspide. Observe que é mais fácil fazer com esse clipe maior, entretanto, a gente precisa de mais tecido, mais risco de distorção da válvula, precisa um pouco mais de habilidade, mais risco de perfuração com esse procedimento. E aqui o momento de... o melhor momento dentro do procedimento, que é exatamente a apreensão. Então, a gente vê exatamente a apreensão do clipe, a gente tem essas duas linhas menores que fazem a apreensão na face atrial da válvula e esse maior que faz a apreensão na face ventricular da válvula. E a gente vê exatamente que quando faz esse tipo de procedimento, a gente consegue exatamente unir e isso vai fazer com que a gente vai separar para o lado lateral e para um lado medial os dois orifícios da válvula. É exatamente isso que a gente consegue ver. Então, a gente consegue ver um orifício mais central, lateral. Quantos clipes a gente pode pôr? Quantos a gente julgar necessário, desde que a gente não exceda o gradiente acima de 4 milímetros de mercúrio depois do procedimento. Quer dizer, não pode criar uma estenose. Tá? A média da Abbott, quando coloca esse clipe, é em torno de 1,7, se eu não me engano, 1,7 clipe. E aqui o resultado que a gente tem, quer dizer, um jato que era bastante grande, que tangenciava toda a parede lateral e posterior do ventrículo esquerdo, a gente observa que praticamente a gente tem um refluxo muito pequeno nesse paciente que foi tratado com sucesso. E assim, só para encerrar, dizer que o sucesso desse tipo de procedimento, como o Vinícius frisou no começo da apresentação dele, é o Heart Team. Cada um tem o seu papel, todos trabalhando em conjunto, como se o paciente fosse esse carro de Fórmula 1 e todo mundo preparado para trabalhar para o bem dele. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Como sempre, excelente. Aí, impressionante a qualidade da aula, os slides, os vídeos. Nós vamos ter um tempo breve para uma discussão para depois seguir para o caso clínico. Cleverson, está contigo agora. Boa noite a todos. Eu acho que vale a pena envolver o Luiz nas nossas discussões aqui, o Luiz Felipe. Queria colocar, como foi muito bem colocado, a gente está focando mais agora na insuficiência mitral funcional depois do COAPT. Nada mudou praticamente desde o Everest que o Bacelar mudou em relação à insuficiência mitral primária. A insuficiência mitral primária, a gente tem que brigar contra um tratamento, vamos dizer, padrão ouro, que é a plastia cirúrgica, que tem muito bom resultado. E no paciente que tem um risco cirúrgico aceitável, o tratamento cirúrgico vai ser escolhido. O tratamento da insuficiência mitral primária por MitraClip vai ficar para aquele paciente de alto risco cirúrgico inoperável. Agora, o nosso foco tem sido esses pacientes com insuficiência mitral funcional, primeiro porque é uma população enorme de pacientes com insuficiência cardíaca que vem apresentando insuficiência mitral secundária, piorando o quadro. Então, a pergunta que eu faço para o Felipe, ela se baseia também nas diferenças desses dois trials. No COAPT, o paciente ele estava otimizado do ponto de vista terapêutico. Se ele tinha indicação de ressincronização, ele tinha sido ressincronizado, e aí se randomizou para esses dois braços.
Existe uma dúvida na prática que muitos clínicos me fazem, que é a seguinte: muitas vezes esse paciente ele abre o quadro, uma internação, uma congestão pulmonar, um edema agudo, você começa a compensá-lo e você percebe que tem critérios lá de insuficiência mitral importante. Na prática, Luiz Felipe, como é que você faz isso? Você espera um tempo com a medicação? Você espera a próxima descompensação? Isso é uma opinião de especialista que você vai dar, isso não tá escrito, mas as pessoas têm dúvida de que momento elas vão indicar o MitraClip para a insuficiência mitral funcional quando esse paciente acaba de descompensar. Em que momento, quanto tempo eu vou esperar? Legal, Cleber. Eu acho que é o seguinte, assim, quando a gente vê, pelo menos, focar um pouquinho na mitral, quando a gente vê prevalência, né, a gente vê que para ter uma ideia, acima de 65 anos, você vai ter mais doença mitral do que doença aórtica. Quando você pega pacientes acima de 75 anos, para você ter uma ideia, 1 a cada 8 pacientes vão ter insuficiência mitral moderada a importante. Quando você pega a insuficiência mitral importante com disfunção ventricular, 1 a cada 4 pacientes vão ter um prognóstico muito pior. Então, quando a gente pega principalmente nosso foco aqui, que é a insuficiência mitral funcional, insuficiência mitral secundária, o outro foco que a gente tem que ver é que a válvula mitral é uma coisa dinâmica. Então, depende muito das condições clínicas do paciente. Envolve pressão, envolve frequência cardíaca, envolve congestão pulmonar. Então, às vezes, você tem um paciente que você tem uma insuficiência mitral importante, mas você acaba compensando ele, num segundo momento, é muito comum nos dias seguintes, você vai lá escutar o paciente e aquela insuficiência mitral não te parece tão importante igual era no primeiro dia, quando ele estava completamente descompensado. Então, esse momento exatamente da indicação, acho que passa muito disso, compensar bem o paciente, se ele compensou, respondeu bem a terapia medicamentosa, otimizar o máximo que você puder, e hoje a gente tem muitas terapias, quando a gente fez o COAPT e o Mitrafar, a gente tinha um uso de inibidores de neprisilina muito pouco. Então, hoje a gente tem outras medicações que a gente consegue otimizar esses pacientes um pouco melhor. E aí, depois, nesse segundo momento, você acaba indicando um procedimento. Marcelar, se a gente fizer um paralelo com a TAV, vou fazer uma pergunta para o Marcelar, depois um questionamento para o Rodrigo. Foi uma luta no começo a gente colocar na cabeça do cardiologista clínico que existia um novo tipo de tratamento. Estava ali. Os inoperáveis não vão fazer nada, aqueles que dá para fazer alguma coisa vão mandar para o cirurgião, os de alto risco, se o cirurgião topar, vai fazer, senão vai ficar em tratamento clínico. Parece que a gente passou essa curva com o aórtico e a gente está remando, engatinhando ainda com o mitral. É uma covardia você comparar o tanto de evidência científica, o número de casos feitos no mundo de TAV com MitraClip ou com Pascal, por exemplo. O gradiente é muito grande. Mas a impressão que eu tenho é que até o cardiologista clínico, às vezes, ele tem esse paciente, mas quando ele resolve fazer alguma coisa, esse paciente é muito mais do Mitra-FR do que um paciente COAPT. E aí o resultado já fica um pouco questionável, entendeu? Você acha que falta um pouco de ação, de mais evidência, ou é uma questão de, não sei, divulgar mais, ter mais sessões científicas? Qual que é a sua imagem sobre esse cenário? Vini, acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que, além disso tudo que você colocou, a minha opinião ainda também, claro que eu não estou querendo aqui dizer que TAV seja um procedimento barato, mas o custo do procedimento eu acho que é algo ainda muito relevante, né? Quando a gente fala do MitraClip, que ainda, pelo menos, que o próprio dispositivo, né? Quando você vai colocar, o próprio dispositivo PCI é um valor ainda muito elevado, né? Então, até brinco, toda vez que eu encontro com o pessoal da Abbott, eu pergunto para eles quando é que eles vão aí começar a baixar o preço do procedimento, até para a gente poder oferecer isso para um número maior de pacientes, né? Mas eu acho que, assim, educação médica continuada é um ponto fundamental, e eu acho que isso também vai com a experiência dos pacientes, né? A gente, acho que assim também como o Luiz Felipe, que a gente transita muito aí nesse campo das doenças valvares, da cardiopatia estrutural, eu tenho muita confiança e convicção, né, do benefício
que pode trazer para os pacientes. Eu tenho casos aí de consultório onde os resultados foram muito bons, foram muito satisfatórios, né? Mas para isso é aquilo, sem querer ser muito repetitivo, né? Acho que o último slide do Rodrigo, acho que foi, assim como toda aula, já parabenizo ele também pela brilhante aula, mas eu acho que ele foi muito feliz quando ele coloca aquele último slide dele, que tem ali que está todo mundo unidos para otimizar o tratamento, né? E como eu vejo, por exemplo, quando eu olho o ecocardiografista, você vai ver uma parcela muito pequena dos ecocardiografistas que sabe, de fato, indicar quais são os critérios anatômicos ideais ou que tem a vivência desse procedimento, que uma coisa é o eco pré-sala, né? Outra coisa é ali quando vocês estão ali dentro do laboratório de hemodinâmica, essa narração aí de jogo de futebol. Então, eu acho que também são poucos ecocardiografistas, assim como eu vejo hoje, felizmente, tem muito mais dentro de vocês, muito mais gente fazendo e treinado, habilitado para fazer TAV do que ainda para fazer o MitraClip, né? Então, acho que é um pouco, cada um desses fatores contribui um pouco, mas também parabenizo aí, porque acho que esse papel que vocês estão fazendo de educação médica continuada é muito importante da gente poder trazer aqui, relembrar essas principais evidências, né? E isso que você falou, a gente tem uma dificuldade muito grande, isso vale para a doença valvar de uma maneira geral, é o timing ideal da intervenção, né? Quando indicar uma intervenção. E aí eu acho que você colocou muito bem, a gente não tem que esperar quando o paciente está no fim de linha, né? E até já trago uma das perguntas, né? Acho que, às vezes, se o paciente passar um pouco do ponto, o ideal é ele ir para um transplante cardíaco. Então, por exemplo... Essa pergunta já apareceu aqui no já chat. Já apareceu, né? Isso que eu peguei aqui para a gente... Então, aquele paciente, você vai lá, que tem já uma fração de ejeção menor do que 20%, né? E a gente, acho que o Rodrigo pode complementar isso, mas a gente tem que lembrar que o paciente portador de insuficiência mitral importante, a fração de ejeção deles é superestimada. Então, se você imaginar que o paciente tem uma fração de ejeção menor do que 20% num paciente com insuficiência mitral importante, né? Você imagina o quão comprometido já é a função desse miocárdio, né? Aqueles ventrículos que estão muito dilatados, acima, geralmente, de um diâmetro diastólico maior do que 70. Então, eu diria que talvez esses pacientes a gente tem que pensar mais em caminhar para a fila de transplante cardíaco do que para o MitraClip. E lembrar aqui que também é o último comentário, é que muitos pacientes que têm uma miocardiopatia dilatada com insuficiência mitral funcional, que tem critério de terapia de ressincronização cardíaca, lembrar que também existe um espaço para o tratamento desses pacientes. Excelente, Bacelar. Rodrigo, tem uma pergunta no chat aqui, que eu vou te passar e já te faço uma outra para você responder as duas, e aí a gente vai para o caso com o Felipe. Estão perguntando sobre o acompanhamento do refluxo tricuspídeo. Tá? Então, como que a gente faz esse acompanhamento, em geral no eco, se a resolução é imediata, se não tem resolução, se demora um pouco. E aí uma pergunta minha, que já vai na sequência para você responder. A situação, o cenário geral mudou muito, né? Hoje o ecocardiografista que acompanha o procedimento é praticamente uma nova subespecialidade, né? E da nossa época de residência, minha, do Luiz, do Felipe, do Cleverson, acho na sua muito menos, não existia esse foco, né? Então parece que é uma outra formação. Então, a sua visão, que está dentro de uma instituição de ensino, que eu acho que você tem, não sei, 20, 30 residentes por ano, o residente ele está saindo formado para guiar procedimento, ele tem que trabalhar um ano extra de educação nisso, procurar algum lugar que faça. Qual que é a sua visão sobre esse cenário? Bom, vou responder a primeira, né, da insuficiência tricúspide. A insuficiência tricúspide, desde que você não tenha uma distorção, você entenda que ela possa ser funcional, ela pode ser deixada para um segundo momento, né? A grande maioria dos pacientes que tem uma resolução da insuficiência mitral, com alívio de pressão de átrio e tudo, ele vai acabar de alguma forma, vamos dizer, repercutindo e recuperando a função do ventrículo direito e remodelando de forma negativa, e isso vai impactar para a regurgitação mitral, que normalmente ela é uma regurgitação mitral que a gente chama funcional, não é algo preocupante.
Em relação à formação, a gente tem uma questão muito séria. A gente tem o Brasil, dada o que a gente tem de expressão em termos vamos dizer, de resplandecer de Covid, a gente não tem de procedimento, né? A gente tem muito pouco procedimento. É muito difícil você fazer ter uma formação para as pessoas com tão pouco procedimento que você tem, em especial nas grandes instituições mesmo, seja no Dante, no Incor, haja vista o custo que a gente tem. É muito complicado da gente ter esse tipo de formação. A base todo mundo tem, a vivência eu acredito que não, né? Nos pacientes com insuficiência mitral, eu acho que o importante, e isso a gente passa para todo cardiografista, é ele reconhecer o paciente que é candidato a uma terapia head-to-head, né? Então, é uma insuficiência mitral funcional, a gente tem as características, se ele tiver esse tipo de informação, ele não precisa nem um eco tridimensional, nada, ele encaminha para um centro que tenha a possibilidade de fazer uma avaliação mais complexa, que já vai estar dentro do ratinho, porque o primeiro que está, o colega que está fazendo o exame, seja no laboratório ou no próprio consultório, ele não tem necessariamente a condição de decidir, até porque ele falta essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Então, é uma alternativa. É óbvio que isso tem que ter experiência, não é uma coisa simples, a gente vivenciou, mas não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que a gente tem muitos bons profissionais que rapidamente a gente consegue fazer esse tipo de formação. A gente precisa de volume mesmo para formar essas pessoas. Excelente, obrigado. Acho que a gente pode seguir para o caso, enquanto o Felipe projeta aí a tela dele. Rodrigo, tem uma questão no chat aqui para você responder ao longo do caso clínico, que vai falar sobre medida diária, PHT, planimetria, gradiente. Então, no momento que isso for ser avaliado no caso clínico, se você puder responder, eu agradeço. Tá bom. Perfeito. Felipe. Felipe está por aí? Felipe deve estar ajeitando. Achou. Só ativa teu microfone, Felipe. Boa. Boa, vamos lá. Bota em modo de apresentação, Felipe, por favor. Estão vendo minha tela bem? Só você botar em modo de apresentação. Beleza, vamos lá. Ótimo, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Prazer poder estar nessa mesa aí com Luiz Felipe, Barreto, Bacelar. Obrigado, Vini e Cleverson, pelo convite para mostrar o caso clínico aí do nosso grupo. Bom, esse é um senhor octogenário, masculino, que foi admitido na emergência do hospital em insuficiência respiratória por edema agudo de pulmão. Esse paciente chega francamente sintomático, rapidamente instituído as terapias farmacológicas com nitroglicerina, diurético de álcool, opioide venoso, e ele é colocado em VNI. Ele vem acompanhado da sua esposa, e a esposa já relata para a gente que há cerca de 2 semanas ele vem apresentando um quadro clínico compatível com uma insuficiência cardíaca com piora progressiva até chegar ao nível do edema agudo de pulmão súbito na manhã que ele nos procura no hospital. Esse paciente já em acompanhamento cardiológico, vinha em uso de dupla antiagregação plaquetária com aspirina e clopidogrel, usando BRA, diurético, estatina e bloqueador de canal de cálcio. Ele tem uma história patológica pregressa bem rica, o paciente. Ele é hipertenso grave, um ex-tabagista com uma carga tabágica superior a 50 maços ano, havia parado de fumar há 5 anos atrás, dislipidêmico e com diagnóstico também de uma doença vascular periférica significativa. A história da doença cardiovascular dele começa na década de 90, quando ele então faz uma cirurgia de revascularização, um enxerto de mamária para DA, um enxerto composto com Y de radial para o território de marginal esquerda e uma ponte de safena para a coronária direita, a cirurgia essa após um infarto sem supra do segmento ST. Cerca de 8 anos após a cirurgia, ele novamente apresenta uma nova síndrome coronariana, uma angina instável e é revascularizado agora percutaneamente, recebe um stent no ósseo da ponte de safena para a coronária direita. 2 anos após, ele volta a ficar sintomático, restenose existente, e é colocado, então, o outro stent farmacológico para tratar a restenose desse stent previamente colocado. A história dele segue 10 anos após, então, uma estenose valvar aórtica grave, e ele recebe, então, a primeira geração da Corvalve para tratar a estenose aórtica, e
no primeiro pós-operatório do procedimento, ele recebe o implante de um marcapasso definitivo devido a um BAVT induzido pré-procedimento. E, para finalizar, 2 anos após isso, em 2017, ele é revascularizado perifericamente, coloca uma endoprótese de aorta abdominal para um aneurisma de aorta infrarrenal e também com endoprótese nas ilíacas, tanto a esquerda quanto a direita, e revasculariza a artéria renal direita. É um paciente portador de doença renal crônica não dialítica, uma creatinina que oscilava ali em torno de 1,8 a 2, que dava um clearance médio para ele, em torno de 40 ml por minuto, na fórmula de Cockcroft. Bom, o exame físico de chegada no hospital, lúcido orientado, insuficiência respiratória, ele chega bem hipertenso na nossa emergência, taquicárdico, taquipneico, desaturando, sem oxigênio, e com o exame físico bem compatível com edema agudo de pulmão, e o que chamava a atenção de cara, já um sopro sistólico bem audível, mais bem audível no borde external esquerdo, sem nenhuma outra grande alteração ao exame clínico inicial. Eu vou ficar devendo a imagem do eletro, do raio-x, mas enfim, o eletro dele é um ritmo de marca-passo, com morfologia de bloqueio de ramo e um raio-x de tórax feito em AP, com o paciente acamado, mostrando basicamente um padrão de congestão pulmonar bem exuberante. Os exames laboratoriais colhidos inicialmente, o que chama a atenção já de cara, ele mantém aquela disfunção renal que já havia sido falada previamente nos dados ambulatoriais antigos, já um ProBNP extremamente elevado e uma troponina também alta, mas num patamar que a gente diria que ela mantém um platô nas primeiras 6 horas, nas primeiras 3 dosagens. Não chega a fazer uma curva muito expressiva, como a gente vê em casos de síndrome coronariana propriamente dita, e uma PCR discretamente elevada, nosso nível de corte no hospital é de 1. Bom, esse é o ecocardiograma que a gente obteve do médico assistente. Esse ecocardiograma transtorácico de 1 mês anterior à internação do paciente. O paciente com a fração de ejeção mantida, com uma disfunção segmentar, uma cinesia de parede inferolateral, provavelmente secundária ao IAM que ele teve previamente, um discreto aumento do átrio esquerdo e uma prótese biológica, a Corvalvo, norma funcionante, um gradiente médio de 10 milímetros de mercúrio, transvalvar, com refluxo paraprotético discreto, refluxo leve, sem hipertensão pulmonar e, já observado previamente, um refluxo mitral leve às custas de um prolapso do folheto posterior da válvula mitral. Esse é o laudo do ecocardiograma realizado beira-leito, na emergência, ainda numa condição subótima, um paciente muito dispneico, em vigência de VNI, em que o ecocardiografista já sinaliza um prolapso do folheto posterior da válvula mitral com refluxo moderado a importante, e ele interroga uma ruptura de cordoalha no eco transtorácico, feito, obviamente, no momento em que o paciente se encontrava instável do ponto de vista clínico. Esse paciente, então, ele é estabilizado e no dia seguinte, já na unidade coronariana, com ele já melhor, já tolerando o decúbito, já fora da VNI, apenas com catéter nasal, a gente, então, solicita um ecocardiograma transesofágico, pensando já em olhar com um pouco mais de especificidade esse aparato valvar mitral do paciente. Bom, aqui as primeiras imagens, a gente começa com um corte que a gente vê, um corte de 4 câmaras, que fica bem nítido na porção mais alta do esôfago, da zona transdutora, que a gente consegue ver bem a via de saída, a prótese, a Corvalvo, norma funcionante, e a gente já vê um jato de regustação mitral, que nesse momento ainda não dá para quantificar exatamente se moderado ou de grande importância, escorrendo pelo átrio esquerdo na direção do septo. Ô Rodrigo, você pode intervir e acrescentar as informações importantes aí. Ativa seu microfone. Só um minutinho já. Não são muitas imagens, justamente para a gente objetivar aí a discussão do caso. O que a gente está vendo aqui é uma imagem em 0 graus, né? Nesse 0 graus, o segmento que a gente vê pode ser o P1 ou P2, que está esse segmento mais lateral, na lateral direita. E quando a gente tem um jato que está tangenciando a parede da aorta, a gente observa que ele está tangenciando a parede da aorta, ou ele é por uma restrição da cúspide anterior, ou por um prolapso da cúspide posterior. Então, já mesmo nessa imagem, a gente já consegue ver que é um prolapso, possivelmente, já como ele tinha indicação, um prolapso de cúspide posterior. O colorido, a gente tem que validar com alguns senões. Precisa ver a pressão dele, porque ele pode
mascarar o colorido se ele tiver, por exemplo, hipotenso, ganho do equipamento. Mas o que chama a atenção é o seguinte, esses refluxos eles podem ser graves, mesmo com um jato não tão evidente, porque esse fluxo que a gente chama, ele tem o efeito coando, ele vai tangenciando a parede e é um volume muito grande que passa por ali. O outro dado que é importante, que a gente já viu no ecocardiograma, que fala a favor de ele ter uma insuficiência mitral aguda, ele não tem uma dilatação ventricular no eco torácico prévio, né? Então fala a favor realmente de um quadro de insuficiência mitral aguda. O que fala que ele não é super agudo é a presença de sopro, porque se ele tivesse na fase, no momento que ele romperia a corda, ele não teria tanto um sopro tão grande como ele estava manifestado na ausculta dele. Tá? Acho que podemos passar para a próxima imagem. Se você quiser, Felipe, alguma intervenção, estou à disposição. Ótimo. Aqui a gente vê na imagem bidimensional, ele já tem um dos sinais que a gente chama dos sinais específicos de ruptura. A gente consegue ver uma ruptura dessa corda, desse segmento. Tá? Para a definição do segmento, a gente normalmente acaba utilizando, a verdade é uma orientação que a gente fala para o ecocardiografista, começar pelo plano do eixo em torno de 120, 130 graus, para a gente ver se é o segmento A2 e P2 que a gente vê melhor nesses dois segmentos. Mas possivelmente deve ser o segmento P2, porque a aorta está aparecendo, a gente vê exatamente uma imagem de ruptura da corda, uma ruptura da corda, uma corda, deve ser uma corda primária, ponta dessa coaptação. E dá para ver até o flail gap que a gente falou, né? O quanto uma cúspide se afasta da outra, né? Que seguramente é menos de 10 milímetros, já é um candidato, você já começa a olhar com aquele viés de reparo para o MitraClip. Perfeito, Rodrigo. Eu vou passar aqui o próximo. Essa é uma imagem em eixo curto, né? Um eixo curto mais para a gente ver a prótese transcatéter, aórtica, né? É uma prótese do tipo core valve mesmo. A gente usa muito essa imagem para a gente ver se tem algum refluxo paraprotético. Não, aparentemente não tem. E a gente vê que exatamente abaixo a gente consegue ver esse jato colorido, né? Que vai tangenciando essa, vamos dizer, a parede da aorta, entre o átrio esquerdo e a aorta, está tangenciando o refluxo mitral. Acho que essa imagem a gente já passou, acho que ela está... Aqui a imagem tridimensional, ela está com um frame um pouco baixo, então a gente parece que ela está uma imagem em câmera lenta, é o que a gente chama de imagem do cirurgião. Por que a gente chama essa divisão do cirurgião? Porque o cirurgião, quando expõe o átrio esquerdo, ele vê dessa forma. Então a gente tem em torno das 10 horas, entre 9 e 10 horas, o apêndice atrial. Ao meio-dia a gente tem a aorta, e seguindo o horário do relógio, entre a 1 e as 5, a gente tem o septo atrial. Vindo da esquerda para a direita, da cúspide posterior, a gente vai ter o segmento P1, P2, P3, e a gente vê exatamente a ruptura de uma corda do segmento P2 com um flail, né? A válvula fica, que a gente chama de flail, como fosse uma bandeira, tremulando com essa corda se projetando para dentro do átrio esquerdo. Um caso clássico mesmo de doença muito parecido para a gente pensar em característica de doença fibroelástica, que é um dos tipos de manifestação de degeneração da válvula e que o sucesso cirúrgico, tanto quanto percutâneo, tende a ser bastante alto. Essa visão de dentro do átrio, né, que a gente também chama de visão do cirurgião, né, Rodrigo? Exatamente, é porque o cirurgião ele expõe a válvula dessa forma. Quando ele olha, ele vai ver, ele abre, ele teria uma imagem muito parecida com essa daí. Bom, dando seguimento, nesse momento o paciente está estável e 48 horas após a internação dele, já sem uso de nitroglicerina venosa, clinicamente bem, o médico assistente resolve então fazer uma estratificação invasiva dele do ponto de vista de doença coronariana. Ele é sabidamente coronariopata, com múltiplas intervenções prévias, apesar do eco não ter mostrado uma nova disfunção segmentar, além daquela fibrose inferolateral que ele já apresentava no eco, aquele que eu mostrei de um mês antes da internação, e ter mantido uma troponina levemente tocada, mas basicamente num platô. Ele não chegou a fazer realmente uma curva muito expressiva.
Eu mostro para vocês apenas as fotos da coronariografia. Foi uma coronariografia extremamente difícil. Eu começo a chamar a atenção para o canto esquerdo da tela, em que a gente pode ver as endopróteses infrarrenais, ambas as ilíacas também com endopróteses. Uma punção muito difícil de ter torque no catéter para conseguir cateterizar e seletivar as coronárias, principalmente através de uma endoprótese já previamente colocada, não só infrarrenal, mas também com a corvalve ali, que sempre acaba dificultando um pouco a coaxialização desses catéteres. Na foto do meio, a gente vê basicamente uma projeção craniana, que a gente vê a descendente anterior fechada no terço médio, logo antes de um ramo diagonal fino, e no canto direito a gente vê uma produção que a gente chama de spider view, que fica nítido também a circunflexo ocluída, apenas o ramo intermédio, o ramo diagonal espérvio, e a DEA fechada ali ao nível do primeiro ramo diagonal. Seguindo aqui, a gente vê já uma injeção difícil também com a coaxialização no catéter. A gente consegue ver que a ponte para a direita está pérvia, o stent era um stent intrastente com resultado mantido, uma hiperplasia discreta. A coronária direita a gente não mostra porque ela é ocluída no washout, a gente sequer consegue contrastar o washout da coronária nativa. E no canto direito, uma foto do enxerto compulso de mamária para DA e o Y de radial para safena, desculpa, para o ramo marginal esquerdo da artéria circunflexa. Bom, nesse momento a gente tem um paciente com múltiplas comorbidades, que interna por uma síndrome de insuficiência cardíaca descompensada, edema agudo de pulmão, uma IC com fração de ejeção preservada e, como causa aparente, uma valvopatia mitral descompensada por uma complicação mecânica, ruptura de cordoalha. Ruptura de cordoalha é essa que se descartou uma etiologia isquêmica para ela, já que a coronariografia não mostrava nenhuma nova lesão coronariana em relação ao último estudo que ele tinha tido há 14 anos atrás. Bom, Vini, Cléber, eu só paro aqui então para fazer a minha primeira pergunta. Como conduzir esse paciente agora com diagnóstico de insuficiência mitral moderada a grave, segundo uma ruptura de cordoalha após a compensação clínica do paciente? Eu acho que podia ter um comentário rápido aí do Bacelar e do Luiz Felipe nesse momento, porque eu acredito que é a única pergunta que a gente vai ter nesse caso, né, Felipe? Principalmente em termos de conduta. Já se fez até um eco transesofágico, no sentido de avaliar melhor esse paciente, até reforço aqui a qualidade das imagens com o Dr. Daniel Goldwasser, que nos ajuda muito aqui nos casos. Luiz Felipe Bacelar, o que vocês fariam com esse paciente agora, a partir desse momento? Oi, Cleves. Só para a gente dar uma resumidinha, né? Um paciente de 80 anos, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, doença arterial periférica. Ele já era revascularizado, tinha um TAV, marca-passo e endoprótese por doença periférica, né? Eu senti algumas faltas aqui, não sei se eu perdi no caso clínico, fui anotando alguns detalhes aqui. Eu senti falta do uso do beta-bloqueador nesse paciente. Ele era um paciente teoricamente assintomático, então ele não fazia uso de diurético de alça, ele fazia só de diurético tiazídico. Ele, no momento da descompensação, se eu bem peguei ali no resumo clínico, ali, ele não apresentava nenhum tipo de sopro no momento da descompensação. Achei meio estranho, que geralmente quando tem ruptura de cordoalha, a gente costuma escutar um sopro bem exuberante. E o que eu senti um pouquinho de falta também, aparentemente era um paciente completamente rígido, não tinha nenhum critério de fragilidade, nem nada disso. E eu acredito que ele compensando clinicamente, geralmente a gente acaba optando nesses pacientes com ruptura de cordoalha, optar por intervenção logo na primeira descompensação, com o paciente ainda internado ainda. Já foram feitos basicamente todos os exames. Eu acredito que na própria internação, talvez o tratamento percutâneo já seria o mais indicado. Bacelar, alguma coisa diferente? Acho que é isso. Não tem aí muita dúvida que a gente tem que oferecer alguma intervenção para esse paciente, claro, além do tratamento clínico aí otimizado. E é um paciente que, do ponto de vista clínico, né, até como o Vini aí já comentou, é um paciente de alto risco cirúrgico, né? Então, mas é um paciente, acredito aí, que seja extremamente rígido a despeito das todas essas comorbidades, né? Isso é muito importante a gente ver o grau de funcionalidade do paciente, mas acho que é um paciente aí que
esteja aí em plena funcionalidade, né? E é um paciente que sim, eu acho que eu ficaria mais tendencioso a um tratamento percutâneo do que um tratamento cirúrgico, né? Acho que é um paciente aí seria uma reoperação, um paciente que já tem uma cirurgia convencional anterior, né? Um paciente que já tem um TAV também, claro que isso não seria uma contraindicação, mas também ficaria mais tendencioso a indicar um MitraClip, né? Lembrar que a depender aí do feeling do médico, às vezes da decisão, nem sempre o paciente de bate-pronto na vida real ele aceita, vamos fazer o procedimento. Então, lembrando que às vezes a alternativa A pode também ser considerada, né? Que às vezes o paciente ainda não está convencido, a família. Então, você tenta otimizar a medicação, mas a chance dele descompensar de novo, por conta desse defeito mecânico da válvula, é muito grande, né? Então, às vezes o paciente precisa um pouco de timing aí para aceitar a indicação do MitraClip, ou no caso da intervenção. Então, eu vou te contextualizar. Esse paciente aqui, ele é dono de uma fábrica e praticamente ele toca sozinho toda a parte administrativa dessa fábrica. Então, funcionalidade ainda, frente a tudo isso, ainda boa. E a família toda depende dele. Então, depois de ele estar um pouquinho compensado, ele forçou ao máximo ir embora para casa para resolver as coisas que precisava resolver. E o Felipe continua aí. Bom, continuando com o caso, eu vou acelerar um pouco devido ao avançar do horário. Talvez eu não tenha mostrado, só respondendo ao Luiz Felipe, esse paciente tinha um sopro sistólico de 3 cruzes em 4 na admissão hospitalar. E a mesma dúvida sua, a gente perguntou ao médico assistente, o porquê do não uso do beta-bloqueador previamente devido à doença vascular periférica dele, ainda muito sintomática, mesmo depois das anapróteses colocadas ali nos membros inferiores. Bom, como o Clebson já antecipou e disse, esse paciente teve alta hospitalar e cerca de 3 semanas depois ele reinterna num outro hospital, também com o mesmo quadro clínico, em pré-edema agudo de pulmão. Já havia sido estraticado previamente, então vem transferido para a nossa instituição, já pensando em abordagem por MitraClip. Eu mostro aqui para os senhores os scores cirúrgicos desse paciente, um Euroscore 2 de mortalidade intra-hospitalar superior a 20% e um STS, também muito elevado. Bom, aqui só a título de ilustração, o dispositivo do MitraClip, ainda a versão NT, que foi utilizada nesse paciente, eu não vou me alongar muito, enfim, o Rodrigo mostrou muito claramente o propósito do MitraClip, que é você alcançar do ponto de vista percutâneo o mesmo resultado que a cirurgia de Alfieri, que seria basicamente transformar esse anel valvar mitral no número 8. E aqui, apenas de forma ilustrativa, aqueles critérios, como o Rodrigo já mostrou brilhantemente, aqui seriam os critérios ótimos para implante do MitraClip, e aqui onde o nosso paciente se situava em relação a esses critérios de elegibilidade pelo ecocardiograma transesofágico. Bom, Rodrigo, eu vou pedir a tua ajuda novamente. Esse agora já é o nosso eco transesofágico transoperatório. Ativa seu microfone. Rodrigo. Isso. Essa é uma imagem padrão que a gente faz para MitraClip, justamente para a gente conseguir ver a válvula no sentido antero-posterior. Então, a gente vê na imagem da direita aqui da tela o segmento, a cúspide anterior, o segmento A2 e a cúspide e o segmento P2, e a gente consegue observar esse segmento P2 prolapsando. E na imagem da esquerda, a gente tem a válvula no sentido lateral dela, onde a gente tem a comissura anterior e a comissura lateral, a comissura lateral e a comissura medial dela, tá? Então, ela é o que a gente chama de imagem biplanar. Ela é importante porque ela permite com que a gente faça a descida do clipe de forma adequada para que a gente possa fazer a apreensão depois. E aqui, nesse caso, a gente consegue caracterizar que o segmento P2 tem aquele prolapso que a gente já tinha observado no exame prévio lá, naquele exame tridimensional da internação dele. Acho que podemos passar para a próxima imagem já. Já vou comentando alguma coisa do chat. O pessoal perguntou aqui, e o MitraClip nos pacientes com insuficiência renal?
A gente tem aqui gente habituada à intervenção, clínicos que ainda nunca viram esse procedimento. Então é importante lembrar que esse procedimento ele não utiliza contraste, salvo alguma situação muito diferente aí, mas normalmente não se utiliza contraste, então a insuficiência renal não seria um problema para esse tipo de intervenção. E aqui, Cleber, deixa eu lembrar também, só fazer uma outra, que não é meu papel, mas o acesso todo é feito por via venosa, não existe nenhuma punção arterial nesse paciente, ele é todo feito por via venosa. Então não tem problema de acesso, não chega a ser um problema para esse paciente, né? Então nem a renal, nem o acesso dele é uma questão que traga alguma dificuldade, né, no MitraClip. Essa é uma imagem estática só para mostrar o gap do fleio. Você já tinha matado a charada com a primeira imagem inicial, inferior a 10 milímetros, um gap aqui de 8 milímetros, como sinalizado no canto superior. Esses valores, eu vou dizer para você, eles eram muito valorizados na época do Everest. Hoje a gente relata, mas assim, a análise é caso a caso mesmo. Assim, mesmo que tenha um flare gap maior, às vezes, dependendo da habilidade, estratégia de colocar o primeiro clipe para aproximar e um segundo para fazer o fechamento. Então, a gente olha, mas não é uma coisa que a gente vê tão preocupante assim. Essa, de novo, é uma imagem agora, acho que mais adequada para a gente ver, né? Na imagem esquerda, a gente vê exatamente, se você puder pontuar aqui, a gente vê a TAV aqui, né? O cúspide anterior e a cúspide posterior, dá para ver a corda rota na imagem esquerda aqui. Tá? Na imagem direita, que a gente está vendo, é a imagem bicomissural, a gente está vendo exatamente a cúspide está entre o P2 e o P1. Né? Ela está entre, a ruptura de corda está no P2, mas mais P2 P1 do que P2 P3. Né? Então a abordagem dele deve ser por um clipe um pouco mais lateral. Foi feita a punção. Quando a gente faz, antes de fazer a punção, existe esse abaulamento do septo, a imagem à esquerda, para a gente conseguir ver a altura, se a altura para a punção e passar o guia está de forma adequada. A gente tinha 4 centímetros, está perfeito. É só um comentário sobre a punção, Rodrigo. A gente tem um range aí de 3,5 a 4,5 centímetros, geralmente, para fazer essa punção. Quando você está diante de uma insuficiência mitral secundária, imagina que você tem o tethering e essa válvula está sendo forçada para baixo. Então você pode fazer mais baixo isso, porque você não tem que percorrer uma distância tão grande. Em outras, resumidamente, tá? Nesse caso em que você tem o prolapso, na verdade você tem que objetivar ir de 4 para cima, para você ter um espaço para trabalhar com o seu steerable guide, com o seu guia. Eles têm uma recomendação. Um detalhe, Cleverson, que antes do Rodrigo continuar, a gente tem para cada procedimento que vai envolver a câmara esquerda um tipo de punção. Então, para MitraClip é uma punção, para apêndice atrial, oclusor de apêndice atrial esquerdo é outro, para implante de prótese mitral, TMVR é outro, e para oclusão de leak é outro. Então, vai depender do procedimento, né, Rodrigo? Acho que é isso. Para estenose mitral também. É que normalmente hoje eles têm tido, eu tenho uma opção, né? Esse sistema o mais novo, ele exige uma punção um pouco mais alta, né? Que dá mais liberdade. Não sei, estou falando um pouco, extrapolando a minha área aí. Mas você está sabendo, hein, Rodrigo? 4 centímetros. Tinha que estudar para mentir, chegou direito, né? Está mentindo bem. Vai lá, Felipe. Bom, vou seguir com a imagem agora, né, Rodrigo? A gente já vê a guia passada ali através do septo. Isso, aqui a gente vê uma imagem onde a gente tem a aorta anterior e aqui na borda lateral esquerda é a posterior. A gente usa essa punção para exatamente tomar a questão de fazer a punção mais adequada possível, né? Normalmente ela é mais entre superior e inferior e ela tem tendência de ser também bem na porção média do septo, né? Para poder dar a sustentação para o dispositivo, todo o aparelhamento do dispositivo. Aqui é imagem tridimensional, né? Já dos imagens atravessando o septo. Isso, atravessando o septo, a gente consegue ver já aqui o clipe, a válvula mitral está aqui embaixo. Essa é uma imagem importante para a gente poder fazer o alinhamento, tanto ela descer axialmente, quanto o clipe está rodado de forma adequada para fazer a apreensão sem estar oblíquo em relação
as cúspides, né? No caso, ela tem que estar, normalmente o clipe tem que estar orientado para a válvula, em direção à válvula aorta, né? Bom, agora a gente vai atravessando o septo propriamente dito, né, Rodrigo? Não só... A verdade, o septo já funcionou. É uma da estratégia, ele deve estar chegando, o clipe está ainda fechado aí, ele deve estar direcionado para próximo do apêndice atrial esquerdo e depois você faz o recuo para poder jogar ele mais central e alinhar. São dois jeitos que você tem para avançar o clipe dentro do átrio esquerdo. Esse acho que é o mais comum, né, que os hemodinamicistas acabam utilizando. Né? Vai para o apêndice ou para a veia pulmonar e depois tenta jogar mais para a porção central da válvula. Para a face mais lateral, depois vai mais para a central. E aí é exatamente o que a gente está vendo. Ó. O clipe está exatamente mais lateral. Ele procura de colocar o clipe no ponto onde a gente está vendo a corda rota. Um dos pontos que a gente tem que buscar, está vendo que a haste do clipe está direcionada para a aorta, que está em torno do meio-dia. A gente está vendo essa estrutura mais alargada aqui no canto esquerdo, é o apêndice. Então, essa descida da válvula, particularmente, tanto a descida dentro do átrio, depois a manipulação dentro do ventrículo, ela é feita observando a imagem do eco tridimensional para que a gente adeque e faça a apreensão no local adequado. Agora a gente já com os braços da prótese aberta, né? Já começando o posicionamento ao nível do anel valvar. Isso. Essa é uma imagem que a gente está pegando para mostrar que ela está bem no centro da válvula, ela está bem em cima do segmento P2, é imagem bicomissural. Se ela tivesse tanto à direita para o anel ou para a esquerda, ela estaria mais para a comissura. Então ela está em um posicionamento central, está adequado. Normalmente a gente faz essa imagem e faz a imagem como a gente mostrou, aquela com biplanar, com dois posicionamentos para que a gente possa fazer vamos dizer, esse landing, essa descida do clipe de uma forma mais segura. Aqui eu acho que eles estão passando, o clipe está aberto, está no eixo longo, e aí é aquele momento de pensão, pegou ou não pegou, para ver o clipe pescando, a gente está vendo o clipe tentando pescar as coisas, quer dizer, englobar dentro das hastes do clipe e ver se a gente consegue... Etapa fundamental, né, Rodrigo? Para fundamental, é a mais emocionante, né, dentro do procedimento, né? Todo Exatamente, mundo tá parado, à direita você vê a escopia desse mesmo momento ecocardiográfico. Né? Lembrando que hoje já existem sistemas, são muito caros, que a gente chama de imagem fusão. A gente consegue jogar essa imagem ecocardiográfica, tanto bi quanto tridimensional, dentro da imagem da escopia, o que facilita muito. A questão toda esbarra no custo, né? Ela aumenta em torno acho que de 100 ou 150 mil dólares o preço de uma sala de hemodinâmica, fora o equipamento que você tem que ter necessário. Né? Aqui já com o clipe posicionado, né, Rodrigo, no segmento ele já tá, eu acredito que ele já está, aparentemente ele já está até fechado, Sim. Que a gente vê que a gente já não tem mais o refluxo que tinha outrora. Né? Você vê que quando a válvula fecha, a gente já não vê nenhum jato em vermelho entrando para o lado esquerdo. Né? O vermelho e azul, ele vai mostrar a direção que o fluxo está. Né? Se o vermelho ele estaria aproximando do transdutor, azul ele estaria se afastando. Então você vê na diástole o fluxo entra em vermelho, a gente vê que ele para na válvula, não entra para o lado esquerdo, quer dizer, conseguiu resolver a questão da insuficiência mitral desse paciente. E aqui a imagem que ele está mostrando exatamente a imagem com simulado, a gente vê o duplo orifício, ó, no lado esquerdo da tela, a gente vê que a válvula abre em 2 orifícios e no meio o clipe. Né? Então a gente consegue ver os 2 orifícios muito bem e a gente vê que existe um vazamento mitral bem pequeno, um vazamento bem pequeno pelo meio do clipe que não é incomum da gente ter nesse perfil de paciente. A mesma imagem sem o Doppler. A verdade agora a imagem, ele está fazendo uma imagem, acho que biplanar, ele está fazendo uma imagem
do duplo orifício no plano comissural, e aqui a gente vê a cúspide anterior e a posterior, vamos dizer, fixada, né? Exatamente o ponto onde a gente vai dividir. A2P2 do lado direito e do outro lado a gente vê a imagem bicomissural com os dois orifícios que o MitraClip proporcionou. E aqui o resultado final sem nenhum jato expressivo de refluxo. E aí a imagem que a gente teve, agora aquela imagem que a gente tinha bicomissural e a de eixo longo, mostrando a mesma coisa, bom resultado que teve, o resultado bem satisfatório que teve em relação ao refluxo. Esse é o resultado final, você já falou bem, né, Rodrigo? Isso. A imagem à direita da endoscopia da sala, logo após a gente liberar o dispositivo. Um gradiente médio em sala de 3 milímetros de mercúrio e um refluxo discreto, uma cruz em 4, mensurado pela... Tem uma série de pistas para você utilizar, saber a efetividade, porque às vezes o colorido pode te dar uma pista. Então, a gente normalmente faz a medida dos fluxos de veia pulmonar e ver se houve modificação do fluxo da veia pulmonar com interrupção do refluxo mitral. São estratégias que a gente usa dentro da sala para ver a efetividade do tratamento, porque a avaliação dos refluxos pós-MitraClip às vezes é difícil, quando é muito grande, mas é sempre casos que a gente pode ter um pouco de dúvida. O paciente evoluiu super bem pós-procedimento e acabou tendo alta com 48 horas pós-procedimento. Eu queria deixar só algumas mensagens depois do caso clínico. Enfim, as valvopatias elas são muito comuns na terceira idade, a TAV está muito mais do que estabelecida, o Vinícius começou apresentando muito bem nos pacientes idosos, a formação já vem desde o Partner 1, Partner 2. O MitraClip deve ser sempre lembrado em caso de insuficiência mitral, seja funcional, seja orgânica primária, como o Rodrigo mostrou muito bem, e acho que o tratamento da insuficiência tricuspídia seria a próxima fronteira, é a nossa nova fronteira em termos de intervenção percutânea no aparato valvar estrutural. Eu agradeço aí ao pessoal a oportunidade, são serviços em que a gente atende a Rede D'Or aqui no Rio de Janeiro, e dizer que realmente apresentar com craque que nem o Rodrigo aí, discernindo o nosso eco, fica bem mais fácil. Obrigado, Felipe. É importante você mencionar isso do Rodrigo, porque acho que é uma mensagem para aqueles serviços que estão estruturando os seus procedimentos de cardiopatia estrutural. É impossível o intervencionista fazer isso sem trazer o ecocardiografista ao lado. Os procedimentos já não existem num volume tão grande, então que seja o mesmo ecocardiografista, aquele cardiologista que está mais interessado. A gente tem feito isso aqui e os serviços que têm uma história de sucesso em cardiopatia estrutural fazem isso, montam um time e vocês viram a complexidade das imagens. Se você não tem um ecocardiografista interessado e com bagagem para acompanhar, o resultado do procedimento fica comprometido. Cleverson, quando você projeta aí seus slides, você tem um take-home message, eu vou fazer uma última pergunta para o Bacelar, que veio de um colega nosso, hemodinamicista, o George. O Bacelar trabalha no Einstein, teve uma experiência grande inicial aí com a parte de Covid. Como que se portou essa questão do Covid e procedimentos de estrutural? Ecoesofágico, que dissemina mais aerossol, qual que foi o impacto disso aí, Bacelar, rapidinho? E, infelizmente, o impacto foi muito grande e conversando com outros colegas aí, não só no Brasil, mas acho que ao redor do mundo, né, a gente tem visto isso. Na fase inicial, quando eu faço fase inicial, aquela segunda quinzena de março e até ali abril, para a gente ver para que lado ia de fato o pico da pandemia. Os procedimentos eletivos a gente contraindicou, né, postergou, mas aí, então a gente acabou fazendo só aqueles pacientes que já estavam ali descompensando, né, isso tanto para TAV ou mesmo para MitraClip. Mas de uma maneira geral a gente teve um impacto muito grande. E em relação à questão das precauções, a gente tem feito assim, as precauções completas, né, com máscara N95, com óculos, o face shield, o avental impermeável, o touca. Em relação a isso, a gente está bem seguro, a gente tem feito o eco transesofágico, como perguntaram, não apenas nesses procedimentos estruturais, mas de rotina no hospital. Eu acho que a gente tem conseguido
oferecer uma proteção aí adequada aí para os nossos colaboradores. Cleverson, contigo aí para fechar. Perfeito. Seguindo a nossa sistemática aqui, no final a gente sempre apresenta 2 ou 3 slides. Insuficiência mitral primária degenerativa, ela deve ser reservada para os pacientes de alto risco cirúrgico, com mais de 70 anos, geralmente, né? Como era esse caso, uma vez que aí você não, ao oferecer uma cirurgia com plastia mitral convencional, nesse caso você pode estar aumentando muito o risco de mortalidade. Tem que ter critérios ecocardiográficos compatíveis, como já foi dito, e deve ser realizado em um centro multidisciplinar que já esteja habituado a procedimentos estruturais, porque a gente só vai chegar no resultado desses trials, como o Everest, se estiver um volume adequado. Tem vários trabalhos mostrando isso. Em relação à insuficiência mitral secundária, aqui a gente tem como opção cirúrgica a anuloplastia, que não tem bons resultados quando é feito de maneira isolada. Então, nesses pacientes que já estão com medicação otimizada, que já estão ressincronizados, temos que pensar no MitraClip, porque o COPT, principalmente, mostrou um impacto bem grande, bem expressivo, com NNT abaixo de 5, em redução de mortalidade e desfechos do desfecho composto nesses pacientes. E temos que situações muito graves, ou seja, estágio muito avançado já da cardiopatia, viés muito dilatados e com insuficiência mitral importante. Para finalizar, esse é um gráfico semelhante ao que já foi mostrado, mas de uma maneira diferente. Então, quando eu tenho um paciente com uma fração de ejeção não tão reduzida, 40%, 45%, mas com orifício valvar regurgitante importante, acima de 30%, esse é o grupo de pacientes que se beneficiam mais do MitraClip para a insuficiência mitral funcional. Por outro lado, se eu caminho para o ventrículo muito dilatado, com fração de ejeção baixa e, consequentemente, também com orifício valvar regurgitante não tão importante, eu não vou estar oferecendo nenhum benefício, vai ser uma terapia fútil, e esse meio aqui tem que ser analisado caso a caso, tentando sempre olhar para os critérios do COAPT, que a gente vai estar errando menos se a gente olhar para esses critérios. É isso, Vinícius. Obrigado. Excelente, Cleverson. São quase 2 horas de sessão, nós vamos encerrar. Um último comentário, tem um colega perguntando sobre a próxima geração do MitraClip. Já lembrar que o MitraClip vai vir para uma 4ª geração já. Os tamanhos dos clipes vão ser diferenciados e customizados de acordo com a anatomia do paciente. Então, Bacelar, Luiz, eu não tenho dúvida que, principalmente o Everest, na fase que foi feito, inicial, sem saber exatamente os critérios ideais de seleção, se a gente aplicasse Everest 1, Everest 2, COAPT, MitraFR, com as novas gerações de MitraClip, Pascal e a experiência dos operadores hoje e dos ecocardiografistas, a curva seria totalmente diferente. Então, eu não tenho dúvida que terapia transcatéter para mitral, também como aórtico, vai ser mainstream therapy no futuro aí para troca, pacientes de mais alto risco cirúrgico, risco intermediário, enfim, tem um caminho enorme para avançar. Acho que hoje a gente fez uma etapa importante aqui de discussão, de disseminar conhecimento um pouco mais de mitral, já que a gente fala muito de aórtico e acaba falando menos de mitral. Agradecer imensamente aí Luiz Felipe, Rodrigo e o Bacelar. Cleverson, que está sempre junto aqui comigo também. O Felipe, excelente caso, muito obrigado. Mais de 200 pessoas participando aí às 9 da noite. Então, um agradecimento especial a todos vocês e a todos que participaram. Cleverson, mais alguma coisa aí? Obrigado a todos, descansem bem. Até a próxima. Obrigado a 15 todos. dias nos prazer vemos com participar. outro tema. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Pessoal, Um abração. Tchau. tchau.